Muito bem, meus queridos, está começando agora o nosso Pod Messias, o nosso segundo episódio desse ano de 2026. E eu já quero pedir você, se você não é inscrito no canal do Pastor Mateus Messias, se inscreva aí no meu canal, porque nós estaremos toda semana postando aí um vídeo novo, algo relevante para você, para o seu conhecimento e para o seu crescimento, tanto intelectual, espiritual, e também influencia também na sua vida, naquilo que você faz. Deus abençoe a sua vida a qualquer hora do dia ou da noite, você que estiver assistindo esse podcast. E mais uma vez, nesse podcast de hoje nós iremos falar um pouco acerca das Escrituras Sagradas e daquilo que Deus tem nos revelado. E, é claro, como no episódio anterior que gravamos aqui, falamos alguns assuntos polêmicos em relação às escrituras, né? Porque sempre surge algum tema polêmico, mas tudo aqui embasado dentro das escrituras e também para trazer edificação para a sua vida. E convidado de hoje está comigo aqui o nosso irmão pastor Pedro Henrique, ele que é de Brasília. O homem é forte, de Brasília. E eu já vou começar lhe cumprimentando. Paz do Senhor, pastor Pedro Henrique, não é isso? Isso mesmo, Pai do Senhor, pastor Mateus Messias, o nome do homem é forte, né? Já tem Messias, que alegria de poder estar aqui com você nessa tarde, de nos ter recebido aqui de uma maneira tão especial. E é um privilégio poder estar participando pela primeira vez de um podcast, de estar aqui com você nesse segundo episódio. É uma honra estar com você aqui. Que bom, que bom. Uma alegria toda nossa também, uma alegria imensa de receber aqui no nosso estúdio e falar um pouquinho acerca das suas experiências, apesar que você é novo, né? Não vou dizer que é velho, não, né? Caminhando já para os 30, né? Chegando aí nos 30. Então eu já passei de sua idade, não vou revelar a minha, não. Mas, mesmo sendo novo, já é um pastor. Sim, já tem 10 meses aí que Deus nos entregou mais uma partícula da missão a qual Ele tem para nós, né? Do seu propósito. Que bom. E tá pastoreando onde? São Sebastião, DF, né? Igreja A10, Assembleia de Deus, pertencente ao Ministério Internacional do Guará, né? Estamos lá já há 10 meses cuidando ali no de caso São Sebastião? Isso, São Sebastião é uma cidade administrativa, né? De Brasília. No caso, é em torno de Brasília. Em torno, né? De Brasília. Ah, tá. Então, no caso, ali já não é mais Goiás, né? É Distrito Federal. Não, é Distrito Federal ainda. Entendi. Então você tá numa região boa ali. Sim, a região... perto da capital. Eu tô ali entre Brasília e os mineiros, né? Na saída ali pro lado de Minas. Isso, na saída de Unai sim, ali. Sim. É a região bem ali próxima do... Onde é que caminha ali pro café sem troco, né? Aquela região ali. Eu conheço bastante, mas é pro lado ali de... ali você chega pela GO 040, ali pro lado de Santa Maria, sim. Jardim Gá, Valparaíso. Fica ali naquela região já. Santa Maria, não sei o que lá, Recanto das Emas. Recanto das Emas. Recanto das Emas um pouco pra cá, né? Recanto das Emas já fica ali, sai do Recanto das Emas para chegar nessa GO que vai para Valparaíso, São Sebastião. Isso. Região ali mesmo, região boa. Região muito boa. E eu queria fazer uma pergunta para você, pastor Pedro Henrique. Como é e como tem sido a experiência de pastorear uma igreja ainda sendo novo? Até porque eu também, né, pastoreei uma igreja. A primeira igreja que eu comecei a pastorear foi aos 29 anos. Aos 29. Eu já tô com 32. Você revelou sua idade. Acabei revelando a idade, não teve jeito. Mas a primeira igreja minha foi aos 29 anos de idade. Minha esposa estava com, acho que de 27 para 28 anos na época.
E foi bem desafiador, e muito desafiador, até porque também eu peguei uma igreja bem, assim, não vou dizer um termo caótico, porque eu acho que seria muito forte esse termo, né? Mas assim, eu já peguei uma igreja ali bem fraca, questão financeira, espiritual e etc. E foi bem desafiador pra gente, assim, bem nesse período. E eu queria saber como é que tem sido pra você essa experiência. Pastor Messias, em relação à igreja, graças a Deus, o pessoal teve uma aceitação muito favorável com a gente, Uhum, apesar da idade. uhum, Isso também vem um pouco da nossa postura, né? Essa postura acaba que às vezes gera algum desconforto em alguns, mas na vida de um povo que ele é cristão, sadio, independente da sua idade, ele enxerga na vida da pessoa Deus, uhum, enxerga nessa capacitação que vem de Deus. E quando se trata também de um ministério muito bem instruído, uhum. né? Se a gente olhar biblicamente, Deus sempre levantou pessoas de todas as idades, né? Samuel, por exemplo, Isso. Davi ali, quando se foi ungido rei, primeiramente, ele já estava nessa idade dos 30 anos. Então, assim, em termos disso, eu não encontrei nenhuma resistência, né? Mas assim, só pra gente entender um pouco o outro lado da história, você também já tinha uma bagagem. Sim, eu já É, venho no Evangelho desde 2010, né? Quando eu aceitei a Jesus ali, então, mas você já aceitou Jesus com quantos anos? com 14, né? Ah, tá. 14 anos. Ah, Então, assim, a minha caminhada sempre foi mais auxiliando, né? uhum. Auxiliando ali mais em termos de pregação, já fui secretário, já Pastoreou jovens. pastoreei, já ajudei a cuidar de liderança de jovens, mas é um cenário, né? É uma partícula de um rebanho, Sim, sim. né? Mas assim, a gente sempre foi muito observador, Uhum. mas mesmo assim, quando a gente está diante do rebanho mesmo pastoreando, a realidade é outra não, coisa. Totalmente diferente. Né? Até porque. Aí a gente até diminui um pouco as críticas pessoais da gente, né? Mas por que o pastor não faz isso? E é verdade. É verdade, porque eu falo porque assim, quando você tá ali na retaguarda, sendo um vice-pastor, sendo uma liderança de jovens ou algo do tipo, você toda hora lança crítica, às vezes, à questão do pastor, né? Ah, porque o pastor poderia fazer isso. Ah, o pastor poderia fazer aquilo. Mas quando você pega de fato o cajado, vamos assim dizer, né? Rapaz, o cenário muda. Se a gente é líder de jovem, acontece alguma coisa, você fala, o pastor resolve. Resolve. E quando chega a sua E vez quando de ser pastor, você olha, quem me ajudará agora? Então, é bem diferente o cenário. E outra, hoje você faz seminário também, né? Faço seminário. Em qual faculdade? Hoje eu estou fazendo a graduação na Unicesumar, né? Teologia. De teologia mesmo. Bom. Aí eu já fiz O Unicesumar é uma faculdade bem reconhecida em Brasília, né? Ela é do Sul, né? Na verdade, ela é do Sul, Sul, mas tem polos aí, creio que em quase todos os estados, Entendi. né? E deixa eu te perguntar, você veio porque no podcast passado nós entrevistou aqui o Lemuel, inclusive ele tá nos bastidores. Tá. E o Lemuel veio de uma linha mais pentecostal, né? Sim. Deus é amor. Então, você também veio dessa linha, né? Vim da Deus é Amor, fiquei lá 8 anos, né? Ixi, ficou um tempo. 8 anos, de 2010 a 2018. Entendi. Até o momento, a minha maior parte dessa trajetória, a metade agora, né? Foi na Igreja Pentecostal Deus é Amor. E como é que tem sido essa... Porque, querendo ou não, a linha da Deus é Amor era uma pegada mais diferente, né? Sim. Eu não sei se você orava para revelação. Orava. Tinha que orar, né? Mas aquela pegada da revelação quase não foca muito nessa questão do estudo teológico, é mais geologia, joelho no chão e boca no pó, monte e etc. E como é que tem sido essa nova pegada, assim, estudando, lendo e etc. Como é que tem sido assim essa experiência? A verdade é que o estudo, né, a faculdade, os estudos hoje,
só me faz ainda mais ter o desejo de buscar o Senhor, que eu acho que esse é um dos principais. Você tocou no assunto. Um dos principais, porque mesmo lá na Deus é Amor, eu comecei a pregar já um pouco bem jovem, né? E sempre me chamou a atenção que mesmo na Deus é Amor, via outros pastores, principalmente em cruzadas, né? Em cultos evangelísticos, que é uma das marcas fortes do ministério. Eu já via pastores falando de teólogos, citando alguns teólogos mais antigos, trazendo sempre algum comentário. Eu falei, tem algumas coisas numas fontes aí que eu preciso beber. Uhum. E desde novo sempre ouvi muitas pregações, né? Principalmente Gideões, aquele pessoal ali. Eu falei, cara, tem muitas coisas aí pra gente andar, inclusive, né? Deixa eu só te cortar um pouquinho aqui, mas inclusive você tá vendo esse radinho atrás aqui, né? Uhum. Esse aqui é meu motorrádio. O primeiro foi quando eu comecei a trabalhar, eu tinha ali 18 anos, e eu comprei esse motorrádio lá na Fujioka, eu lembro disso até hoje. Foi isso, acho que 180 mas reais. O rádio aí tá dizendo sua idade mesmo. Porque eu comprei esse radinho, sabe pra quê? Pra escutar os Gideões. E uma vez eu peguei arrumei uma antena e uma vara de 7 metros de altura de eucalipto e coloquei essa antena lá pra pegar melhor ainda os Gideões missionários. E eu me lembro que eu só desliguei essa antena porque um dia o raio caiu lá em cima, sabe? Quase que botou fogo da casa. Você esqueceu de pôr o para-raio, né? Esqueci de pôr. Mas eu gostava muito de assistir os Gideões Missionários. Hoje ainda gosto. Inclusive tá aproximando os Gideões, nós estamos no mês de abril, né? Uhum. Mas a gente veio daquela pegada, você entendeu? Do Gideões Missionários, da época do Cizinho, aquela pegada missionária. Foi um marco, né? Que motivou. Que motivou. Quantos milhares de o fundo musical do Gideões. O fundo musical. Eu já preguei muito com o fundo musical do Gideões. Você já achou que a unção tava no fundo musical, né? Se eu pôr o fundo musical, Deus vai mover, mas... Não tinha nada a ver. E eu chegava, às vezes, na igreja, punha o fundo musical e chegava naquela eloquência, igual o Marco Feliciano, igual o Paulo Marcelo, entendeu? Caía fogo ou caía neve? Caía era geada. Mas voltando lá um pouquinho, eu comecei a ouvir esses pregadores. Falei assim, uma coisa não atrapalha a outra. Não. Né? Pelo fato da Deus é Amor ter essa questão da revelação, e eu creio, né, que se a gente pegar a Bíblia, Deus fala. Deus fala, Deus usa pessoas para falar. É claro que não é essa baderna como a gente vê de alguns contextos, que acaba até mesmo trazendo uma descredibilidade, mas eu creio que Deus fala, né? E eu comecei a estudar, mesmo que, né, com limitações, às vezes, de ter acesso ou de saber por onde ou por quem estudar, mas eu comecei a pesquisar, já ia pegar o tanque de Bethesda, que jeito que era esse tanque, né? Entendi. Comecei a cidade de Jericó, comecei a pesquisar algumas coisas na internet mesmo, né? Às vezes pode ter pegado uma coisinha ou outra ali que não... Mas eu sempre falei, porque eu sempre fui... a minha atenção, ela sempre foi chamada para a pregação, sempre, né, tive esse foco. No início fui bem criticado algumas pessoas do ministério, não precisa de pregar desse tanto e tal. Eu falei, não, mas... deixa eu. E isso acabou que futuramente me levou, dentro do ministério mesmo, a ter outras oportunidades. De pregar em congresso, pregar em congresso até de mulheres. Eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar num culto das mães, né? Inclusive na igreja onde eu pastoreei. Abriu outras portas, né? Inclusive na igreja onde eu pastoreei, o senhor pregou várias vezes lá. Sim. Né? Na igreja onde eu pastoreei. E aqui, gente, a gente tá falando de ministério... E a gente, às vezes, é mal confundido. Sim. Né? Por às vezes a gente ser novo, igual a gente entrevistou aqui o Lemuel no podcast passado. Né? Pessoa nova também, eu e você somos novos. Mas todos nós temos uma carreira, uma bagagem.
uma história na fé cristã. Inclusive, todos nós aqui somos teólogos em si, né? Estudamos, lemos, né? Procuramos conhecer ainda mais o conhecimento. Então, não estamos falando aqui como amadores. Sim. Estamos falando aqui como pessoas que já têm um conhecimento, né? E querendo ou não, Pedro Henrique, existe muitas coisas na caminhada que poderia fazer a gente desistir. Eu já encontrei várias resistências, entendeu? Podia muito bem ter parado no meio da caminhada. Inclusive eu já fui ministrar em igrejas, por eu estar sem gravata, não deixar eu subir no púlpito, entende? Assim, muita coisa já aconteceu de outras questões relacionadas, não à questão de pecado, sim, mas questões secundárias mesmo, né? Que às vezes te pegam ali e tenta barrar por você ser novo e etc. E como tem sido assim para você? Você já enfrentou tudo isso? Como é que você tem enfrentado essas barreiras? Já passei muito, né? Hoje essas coisas hoje não te pega mais. Não pega mais. E tudo acaba que é um processo de forjamento da nossa resistência mesmo. Tem que passar por algumas questões, né? Uhum. Me lembro uma vez que fui pregar em uma cidade aí, não sei se pode falar, Guapó. Fala logo. Fui pregar na igreja no Guapó e tinha um obreiro lá, velho, sabe? Acho que é primo de Matusalém, mais ou menos. Ixi, meu Deus. E um calor, aquela região de Goiânia ali, né? Ali é quente. Gente, eu amo Goiânia, tá bom? Mas é quente, né? É quente, né? Brasília já é mais frio. Brasília, mas o clima lá, misericórdia, é seco também, tá? Judia. Meu Deus do céu. E eu cheguei na igreja assim, de uma camiseta, né? Uma camiseta normal, tava com a camisa social, a gravata na bolsa. O obreiro já me deu uma encarada de cima e embaixo. Ixi, eu já sei como é que é essas filmadas. Já dá aquela assim, filmada na gente. Eu sei como é que é. E às vezes a gente novo, né? A gente tem aquela impetulância ainda de... Falei, meu, o que é isso? Eu fui pro escritório e assim, parece que é o dia que mais Deus tem algo pra fazer. E já passei muito, cara. Mas... implicância por causa de som. O som já é ruim, né? E ainda abaixando o som da gente no meio da pregação. Eu sei como pessoas se levantar no meio do culto pra tentar desfazer a mensagem. Já passamos. E é interessante. Já fui uma vez... no meu próprio pastor, na época, Deus me deu uma visão em relação a algo que estava acontecendo na igreja. Eu passei, depois ele me chamou e falou que aquilo não era de Deus. Né? Eu fui para casa chorando. Falei, tá bom, pastor, Deus vai te mostrar, né? Depois Deus mostrou, ele teve que ir lá pedir perdão. Tá vendo? Né? Então essa implicância de obreiros. Gente, o jovem que está dentro de uma igreja, que ele está esforçando, ajude ele. Sim, inclusive isso é um ponto interessante, porque tudo isso corroborava para a gente desistir. Para desistir. Mas parece que o fogo que arde dentro do coração da gente parece que é maior do que aquilo que a gente está suportando ali, né? Jeremias que disse, né? Senhor, não vou falar mais. Mas tem um fogo cerrado aqui dentro que não me dá descanso. Não dá descanso. Eu estava até estudando sobre Amós, e eu vendo a questão de Amós, lá no capítulo 7 de Amós, que ele vai pregar lá no Reino do Norte, denuncia o pecado do povo. E é interessante que Amazias vai falar para o rei, né, Jeroboão, que tinha um camarada lá que estava falando, né, umas coisas lá que estava maldizendo o reinado dele, né. E interessante que aquilo não abala Amós, não abala a fé dele, muito pelo contrário, a resposta dele para Amazias é o quê? Ó, eu não queria nem ser profeta. Deus me tirou de lá, entendeu? Eu era cultivador de sicômoro, cuidava de ovelha. Então, assim, tinha algo maior dentro de mim que falou mais alto para mim vir aqui. Eu não vim porque eu quis. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando alguém se levanta, ela tem que tomar cuidado contra quem ela está levantando. Porque se é Deus que envia, igual enviou o profeta, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Né?
Mas a pessoa só incomoda por causa do seu estado de alma. Uhum. Porque os filhos que são tementes a Deus, quando Deus fala, ainda que seja uma palavra de repreensão, ele se humilha. Sim, exatamente. Ele se humilha, ele reconhece que é Deus que está, né, corrigindo ele. A Bíblia diz que Deus ama, né, aqueles que Deus ama, Deus corrige. Deus corrige. Então a gente vê muito essas perseguições, né? Uhum. Eu já fui pregar numa vigília uma vez numa sede aí. O pessoal, tipo assim, fica querendo pôr a gente na parede, né? Uhum. Se eu te passar 3:30 da manhã, você consegue segurar até 5? Tipo assim, será que você é homem de Deus mesmo? Entendi. Será que o que você tem, né, é essa capacidade? Gente, eu passei por gente me xingar dentro da igreja, falar que eu tinha demônio, né? Hoje, olhando para trás, fala, gente... Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja aqui em Anápolis, aí eu tava lá no púlpito lá, um irmão lá, não era pastor da igreja não, era um obreiro lá. Aí ele chegou em mim e falou, ó, vou te passar, acho que era 8:30, porque esse povo tem esse costume, né? É 8:30, 8:40, quase 9 horas passar pra você, né? Você tem que dar seus pulos Você para tem que terminar. dar os seus pulos. Aí ele falou assim, ó, vou te dar aí uns 30 minutos pra você pregar. 30 minutos eu vou falar uma coisa pra você, é só a introdução da minha mensagem. Eu olhei assim, tipo assim, querendo te diminuir. Mas essas coisas, igual você falou, serve pra amadurecer a gente. E eu queria te fazer uma pergunta. Sendo jovem, né? E você sabe que ser jovem cristão não é fácil. Ainda mais nós que veio de uma pegada assim, que eu mesmo fui ter celular mesmo em 2015. Acho que foi, nem lembro mais. Eu sei que eu fui ter celular de uns tempos pra cá. De uns tempos pra Mas cá. a gente foi praticamente criado sem celular, né? Sem internet, sem esse negócio. Hoje não, hoje a gente tá vivendo uma geração, uma pegada diferente. Geração mais que tem acesso à internet, a computador, as redes sociais, né, que está muito em alta hoje. A tecnologia em si está em alta. Mas, querendo ou não, o jovem ele tem suas paixões. Tem. Né? Paulo vai falar sobre a questão das paixões da mocidade, né, e etc. E como é que faz o pastor Pedro Henrique para resistir a todas essas tentações e se manter firme? Primeiramente vai do seu amor. Primeiramente, tudo você olha pelo amor que nós temos no seu. É claro que a gente vai... É impossível, eu penso que é impossível um jovem, sem querer ou não, de vez em quando, dar algum vacilo. Né? Só que uma das coisas que na minha vida, né, eu vim também ter contato com a internet, internet não, celular mais recente, tudo começa também você entender qual o seu propósito. Uma da maneira da pessoa não se distrair é entender o seu propósito. Qual que é o seu propósito? Para que Deus te chamou? E através disso você, né, tentar de uma maneira em Deus se desviar dessas coisas. Né? Por exemplo, eu gosto muito do hábito de leitura. O hábito de leitura me ajudou muito, até em questões emocionais. Né? Até como isso. Uma fuga de crises, às vezes, existenciais. Né? Tanto leitura, principalmente bíblica, quanto leitura... Mas você sempre gostou de leitura? Assim, sempre não, mas... quem quer ser... teólogo, por exemplo, tem que ler. Como é que você faz? O Espírito Santo não vai descer, abrir sua mente e falar, receba tudo, se for, seria bom. A gente tem que se esforçar. E uma das coisas, pastor Messias, que me ajudou na minha mocidade foram as pessoas com quem eu andava. Pessoas sempre mais espirituais do que eu. Pessoas que o tempo todo me cercavam de palavras do Senhor. Não, irmão Pedro, eu estou passando aí para a gente ir no monte orar. Vamos. Irmão Pedro, final de semana tem uma vigília, eu quero que você vá com a gente. Não que a minha vida espiritual
tivesse dependendo dessas pessoas. Mas foram pessoas que me trouxeram um amparo, né? Uma boas amizades. Né? Pessoas que a qual poderia conversar sobre algumas fraquezas que vinham, que apareciam, né? E que foram sempre apoio. Então, primeiro, entenda o seu propósito. Deus te chamou para viver uma vida de santidade. Escorregou, converse com alguém que tenha um caráter cristão, um amigo, ou se é jovem, com seus pais. Converse com eles, peça ajuda, se arrependa, muda, né, as atitudes. Busque em Deus ter uma vida ativa de oração. Né? A gente olha para os Salmos, mas eu tenho um pecado. Davi confessou seu pecado no Salmo 53. E era o cara mais pecador, né? Eu acho que na Bíblia, assim, um dos mais pecadores que tinha, eu acho que era Davi. Davi pecou mais que Saul. Você entendeu? Né? E foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que Davi pecava, se arrependia e confessava o seu pecado. Aí eu pergunto, hoje, quem é que não tem pecado? Que atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Então, uma das coisas aqui que... Verdade. Vamos puxar algo aqui, acho que pode dar um corte aí. É que muitas igrejas querem que as pessoas vivam uma santidade ou exige algo das pessoas que é impossível. Todos nós temos falha. Todos nós temos pecado. E a maioria de lugares que às vezes exige as pessoas viverem isso, quando a pessoa ela tem algum momento de escorregão na sua vida, ninguém está lá para ampará-la. Isso é o grande problema. Né? Então nós somos seres, entenda, nós somos cristãos, buscamos a Deus, mas somos seres humanos. Né? Ainda nós estamos... ainda ninguém tem um corpo glorificado aqui, né? Não. Então ainda até... Todo mundo está no céu. Né? Então a gente tem essas... O que a Bíblia condena é a prática permanente. Isso. Permanente. Você falou uma questão assim interessante de entender o seu propósito. E aqui eu não vou nem falar de Bíblia, eu vou falar de psicologia. Inclusive eu vejo vários psicólogos, neurocientistas, né, que estudam a questão da neurociência, etc. Diz, comprovado cientificamente, que o seu ambiente diz quem você é. Sim. O seu nicho, né? O seu habitat, na verdade. Então, o que acontece? Inclusive, até um certo dia eu estava vendo um neuro falando sobre isso. Um exemplo. O que vai te trazer motivação para a vida, para fazer as coisas? É o seu propósito. Um exemplo. Se você tem um propósito de igual, você sempre gostou de teologia e etc. Qual que é o seu sonho? Ser um teólogo. Se eu quero ser um teólogo, eu tenho que estudar. Obviamente. Então, o que eu tenho que fazer? Se meu propósito é esse, eu tenho que criar o meu meio aqui para chegar naquele propósito. Para chegar naquele alvo, certo? Um exemplo, eu tenho que preparar o caminho, entendeu? Para chegar até lá. Eu tenho que organizar meu tempo para ler, eu tenho que organizar as minhas finanças para comprar livro, eu tenho que organizar meu trabalho para que não atrapalhe aquilo que eu quero fazer, eu tenho que organizar as minhas amizades para não atrapalhar, porque, um exemplo, se o jovem quer, um exemplo, cursar uma faculdade de medicina, um exemplo, quer ser um médico. Médico primeiro tem que ter vocação. Para ser médico, esses dias eu fui em Goiânia fazer uma consulta numa clínica, lá no Hospital das Clínicas, e teve um jovem lá que me atendeu. No final da consulta, eu parabenizei ele. Eu falei, rapaz, você tá de parabéns, porque o tipo de atendimento dele, rapaz, você vê na cara da pessoa que ele tem chamada para aquilo, que ele tá se dedicando para aquilo. Então, assim, querendo ou não, o jovem ele vai ter que renunciar a muitas coisas ali. Sim. Tem que renunciar às amizades que chamam ele para curtir uma bebida. Tem que renunciar noites, entendeu? Para curtir uma balada. Por quê? Porque eu tenho que estudar, eu tenho um propósito.
Então, o que arde aqui é o propósito. E é uma renúncia, né? E uma renunciar ao mundo não é de maneira nenhuma perder, é ganhar. É ganhar. O que a gente ganha, jovem? Você que tá assistindo agora ou vai ver depois, olhe bem para o mundo, observe. Que alegria tem naquilo? Que prazer tem naquilo? Que satisfação, né, tem naquilo? Aí você olha para a vida de alguém que... Gente, viver na igreja não é viver em paisão, não. O evangelho não é paisão. Nós fazemos... Rapaz, eu faço tanta coisa que alegre, sem ser preso. Sem ser desvinculado de tudo. Mas infelizmente, Pedro, as pessoas estão confundindo a graça de Deus com liberdade e a graça de Deus com libertinagem. Eu tenho a graça, eu sou livre. Então quer dizer que eu posso fazer tudo. Peraí. Não fala isso. Né? Então, assim, eu acho que tá faltando muito assim. Isso aqui pode servir até de corte também. Vai dar um corte aí bacana. Eu vejo que é uma negligência dos líderes em explicar de fato o que é a graça de Deus e o que significa essa graça. E você sabia que quanto mais você fala para uma pessoa que ela não deve fazer, mais ela é instigada a fazer? Paulo fala isso. A gente fala muito, você não pode fazer isso. Mas peraí, por quê? Paulo... Você já viu aquela pegadinha, né? Tem uma pegadinha aí no YouTube aí que vocês podem ver, tem uma placa lá assim, um buraco lá, não põe a cara aqui. O que a pessoa mais faz? Põe a cara lá. Mas a gente está vivendo uma crise, mano, já puxando por esse lado aí, que 52% mais ou menos dos pastores nem lê a Bíblia mais, estão lendo. Uhum. Então, como que uma... Já vem de uma... Eu não estou aqui colocando, gente, a liderança nem maus bocados, não. Uhum. Essa falta de instrução, né? Por isso que a gente busca estudar. A gente não está estudando, quer se tornar teólogo por acaso. Uhum. É para a gente tentar em Deus de uma maneira de transmitir uma palavra mais simples. Exato. De uma mensagem mais simples. De uma mensagem que causará mais efeito. Então, dizer para a pessoa o que ela não deve fazer é fácil. Agora, dizer o que vai causar, né? O que vai causar, e voltando aqui, dizendo aos jovens, o tanto que é louvável a vida de um rapaz, a vida de uma moça que se abstém dessas coisas do mundo, que são honradores, principalmente, inicialmente, de pai e mãe. O que a Bíblia diz sobre o futuro que essas pessoas terão? Né? O que esse mundo está causando é uma desvirtuação na vida da nossa juventude. Porque pensa só, se a nossa geração hoje for afetada, e principalmente de um mau entendimento do Evangelho, que tipo de pessoas serão formadas amanhã? Que geração será formada amanhã? Se eu não buscar, Pastor Messias, conhecer o Senhor hoje, o Evangelho, e tentar transmitir isso para a nossa geração, ou para o mínimo de pessoas que nos cercam, como que será a proliferação desse Evangelho para as gerações amanhã? Se os pais não conhecem o Evangelho, como que eles transmitirão aos filhos? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu ainda, né, casado já com a minha esposa, a Rayane, um beijo para ela, já vai para 5 anos. Nós casamos com 24 anos, né, estamos aí trabalhando aí para futuramente ser pais, né? Se eu não conhecer Jesus, o que eu vou dizer? Já tá com a cara. O que eu vou dizer para os meus filhos? Então, o que a gente vê um pouco, né? Eu estou dizendo aqui de um pouco que a gente observa, conversa com, sim, né? A gente percebe uma ruptura entre uma geração que está passando e uma geração que está chegando.
E não pode haver de maneira nenhuma esse distanciamento dessas gerações. Então, jovens, você quer aprender a vencer esse mundo, a vencer, aproxime de pessoas experientes, Sim. de pessoas sábias. Sim. Deus colocou quem na vida de Davi? Samuel. Um homem experiente, um homem temente a Deus. Deus colocou na vida de Josué quem? Moisés. Só Moisés. Só. Né? É interessante essa questão porque trazendo assim para o nosso contexto hoje. E eu mesmo estou dando aula para os meninos de 6º e 7º ano, de 11, entre faixa etária 11 a 14 anos. E eu tenho visto muito isso. A maioria conhece de Bíblia? Sim, no colégio onde eu estou lá, a maioria deles são filhos de crente. Minoria, filho de católicos. Mas conhece de Bíblia. Sim. Conhece, sabe muito bem o que é Bíblia. Conhece muitas histórias. Inclusive tem vezes lá que eu cito história de Bíblia lá, tem uns lá que já fala de cor salteado. Já tem um conhecimento. Tem um conhecimento. Mas eu vejo um ponto assim que tá faltando hoje, dentro da igreja. Inclusive para os pastores doutrinar seus jovens e a sua juventude. Por que você é assim? Por que eu tenho esses impulsos? Por que eu quero fazer, mas eu não posso? Eu acho que essas perguntas que tem que ser respondidas. Por que eu não posso me masturbar? Por que eu não posso adulterar? Eu posso ver pornografia. Por que eu não posso ver pornografia? Por que eu não posso falar mal do meu colega? Por que eu não posso bagunçar em sala de aula? Por que dá esses impulsos no mim e eu quero fazer o que não presta? E estudando teologia, eu tenho uma queda muito grande pela área de psicologia. Depois que eu terminar eu também quero fazer. A faculdade a graduação em teologia, eu quero, aprove ao Senhor, puxar um pouco, né, para a área da psicologia. Então a gente vai perceber também, lidando com jovens, a gente percebe que geralmente, não é todos os casos, mas a maioria, jovens que vivem com esses impulsos, né, a gente olha para a família. A gente já vê uma desestrutura familiar. Aí às vezes, né, a falta de um pai em casa, ou a falta de uma mãe, ou a falta dos dois. Então, as primeiras pessoas que passam a marcar a vida desses jovens, desses adolescentes, já são pessoas de uma cultura de vida que já não tem princípios. Desregrada. Sim. Né? Então, a gente já começa tudo a gente olha na raiz. O que está causando? Então, para a gente que somos líderes hoje, a gente também precisa sentar com essas pessoas e entender como é que é a sua família. Qual foi a sua, como que é a sua convivência familiar? Né? Eu lido com jovens que ele chega a se cortar os braços. Eu já lidei muito com isso. E a gente vai ver, sempre há uma ruptura. Deixa eu falar, só contar existe sempre um ponto ali que pega, né? Sempre vai ter. Meus pais, né, separaram ainda muito, quando eu ainda estava muito cedo, então eu convivi, né, um período com a ausência da minha mãe, e depois, quando eu aceitei Jesus, Cristo me encontrou, eu fui morar com a minha mãe e fiquei com a ausência do pai. Então, essa ausência, ainda que eu tivesse aceitado Jesus, eu convivi com essa ausência durante anos da vida. E como é que foi para você aceitar a ideia? Porque assim, eu vejo muito isso de pessoas como você, Sim, que não teve a criação do pai paterno ali perto, que às vezes não aceita a figura de Deus como pai. E isso eu levei tempos. Eu passei uma crise. Olha que eu estava pregando, evangelizando, e eu passei isso internamente, foi muitos anos. Não que eu desconfiasse de Deus na minha vida, mas principalmente quando vem algumas
algumas crises, algumas dificuldades, nós somos... você lê o livro Paternidade Bem Resolvida. Não me lembro agora o nome do autor. E ele diz sobre essa questão que, na maioria das vezes, a gente quer comparar Deus com a atitude do nosso pai paterno. Se o pai é ausente em alguns momentos de dificuldade, isso é tendencioso, mas parece que Deus está ausente de mim também. Aí a gente é sujeito a transferir essa ideia, né? Essa ideia da paternidade, até que um dia eu convivi com isso há anos, e isso em uma crise emocional, psicológica que eu passei, afloriu de uma maneira assim bem pesada. E eu estava na igreja, ainda não tinha sido consagrado a pastor, eu estava na igreja orando, falei, Senhor, isso está errado. Eu sempre orei assim, né? Deus, está errado. Né? E eu orando ali de uma maneira bem intensa, eu falei, Senhor, isso precisa mudar. Eu abri a Bíblia. Onde é que saiu? Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E eu falei, Senhor, a partir de hoje, isso está resolvido na minha vida. O meu relacionamento com o meu pai mudou e o meu relacionamento com Deus mudou. Que bênção. Que bênção. E é um ponto interessante porque o Espírito Santo de Deus clareou a sua mente ali naquele momento, né? Sobre essa questão de você enxergar Deus como pai. Inclusive meu pai mesmo. Meu pai foi criado sem o pai dele. Mas a partir do momento que ele conheceu a Cristo, né? Ele já entendeu essa questão de ver Deus como o seu pai superior, né? Porque, querendo ou não, a gente às vezes vê muito isso, entendeu? Ainda mais hoje em dia que parece que os relacionamentos estão muito fragilizados. Sim. Hoje em dia o pai abandona a família por qualquer coisa, trai a esposa por qualquer motivo. E assim, a gente vai vendo assim que a família devagarzinho vai se dissolvendo, né? Aquela coisa vai acabando e acaba que cresce filhos desnutridos, desestruturados, família totalmente desregrada, e acaba que, infelizmente, nós vivemos hoje essa realidade, até mesmo no nosso país, né? De pessoas que têm raiva de igreja, raiva do sistema, porque o sistema está todo contra ele acha que é assim, né? Isso gera todas essas quebras na vida da pessoa, vai marcando a vida emocional dela. Se ela é rejeitada na infância, quando ela passa por alguma situação, ela tende a dar vazão àquilo de uma tal maneira que já destrutura e desmorona a vida da pessoa. Desmorona a vida. E a gente vê isso no âmbito religioso. Sim. Então, qual é uma das maneiras que pode tratar isso? Levando aos pés da cruz. Levando aos pés da cruz em oração. Isso. Às vezes a gente tem abrindo um parênteses aqui, uma noção de que orar é dobrar o joelho né? E levantar as mãos para o céu. Não, né? E esperar. É um negócio assim. Não, e como diz o pastor Caio Fábio, acender a luz na capela da Trindade, né? Mas as pessoas às vezes esquecem de que a oração, gente, é o suspiro da alma. Sim. Você vai ler Salmo tem cada oração ali, Senhor, eu tô com ódio mortal dos meus inimigos. Isso. Não, mas eu sou crente, eu sou santo, eu não posso orar dessa maneira, né? Gente. Né? Você falou uma questão interessante. Eu falei levar os pés da cruz, é isso, gente. Quais são os monstros que estão sufocando essa alma? Quais são os demônios aí, entre aspas, que estão impedindo pessoas de viver a novidade de vida que o Evangelho proporciona? Gente, a igreja, o Evangelho, o Senhor, ele muda, ele transforma a vida da pessoa. Sim, sim. Então a gente precisa trazer isso à cruz de Cristo, à luz do Evangelho. Se por algum motivo a pessoa passou por isso, não é o fim. Não é o fim. A vida da pessoa não se resume aos acontecimentos trágicos que aconteceram.
rejeições, se a pessoa passou por algum abuso na sua infância, se a pessoa foram traídas, foi abandonada pelos pais, o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, o Pedro Henrique, as pessoas têm uma... Eu não sei, acho que é o diabo mesmo, que não tem lógica. Que muitas das vezes faz o seguinte: ah, por que minha mãe e meu pai é assim? Ah, por que eu fui rejeitado dessa forma? Ah, por que eu fui traído dessa forma? Então Deus não presta. Que Deus é esse que permite uma coisa dessa? Como se Deus fosse um camarada assim, ditador. Entendeu? Que se você não fizer aquilo, ele vai castigar, vai matar, vai morrer, e etc, etc. E colocando a culpa em Deus, por ele ser o criador de todo o mal, sendo que na verdade não é. Falta de entendimento isso aí. Falta aí. E tem muitas pessoas que a gente olha no meio evangélico, tantas pessoas que era para ter dado totalmente errado. Pois é. E deu totalmente certo. Gente, a igreja, se tem uma coisa que eu sou fascinado, é pelo ambiente igreja. Uhum. Ah, mas igreja é difícil. É porque tem gente. É. Tira a gente da igreja, se as quatro paredes vai dar trabalho. Não. Vai ficar quietinho lá. Quem é que dá trabalho? É a gente. É a gente. É o ser humano que está lá. E todo mundo é pecador. Aí vem aquela questão de um entendimento. A partir do momento que eu entendo quanto eu preciso de Cristo na minha vida, eu olho para as pessoas diferentes. Elas também precisam. Isso. Assim como eu preciso ser lapidado, moldado, como eu preciso ser transformado, gente, é o meu irmão. Uhum. É o meu próximo. E se nós estamos dentro de um ambiente, é o mesmo corpo. Isso. Você já tentou dar um murro no seu próprio estômago? Tá doido. O que a sua barriga, o seu abdômen faz na hora? Se contrai, porque o corpo não foi feito para se autodestruir. Uhum. E por que às vezes, dentro desse ambiente, gente, ambiente de igreja tem que proporcionar um ambiente de confiança. Uhum. De transformação, de entender que a falta do meu irmão, o pecado do meu irmão, não é maior que o meu. Exatamente. Então a gente olhando para... Esses dias meu gerente me fez uma pergunta. A gente conversando, ele me perguntou sobre a questão da igreja, eu falei para ele. O nome dele é Renato. Eu falei: Renato, eu não sei, não tenho a mínima ideia do que seria a minha vida se não fosse Jesus, o Evangelho e a igreja. Ao mesmo tempo que eu encontrei pessoas voltando lá que me causaram ou tentaram me causar algum dano, eu encontrei muito mais pessoas que carregavam bálsamo na mão. É porque é um ambiente de relacionamento. É de relacionamento. Eu não entendo, igual no podcast passado a gente falou sobre a questão dos desigrejados. Sim. Eu não entendo por que esse povo acha que é a igreja sozinho. É porque... Aí eles falam assim, não, eu acho interessante isso aí. Ah, eu sou desigrejado porque eu não concordo com esse sistema. Aí eles mesmo vai e criam um sistema. Aí falar igual um amigo meu, a gente tava... Eu não entendo. A gente tava pescando, a carretilha dele deu uma cabeleira lá, ele olhou assim e falou assim: nem Freud explica isso aqui. Então esses movimentos aí nem Freud explica. Nem Freud explica. Mas a maioria das vezes, dessas pessoas que se revoltam contra a igreja, é porque está olhando para a sua própria dor. Olhando o seu interesse. Gente, igreja não é interesse minha. Não. Eu tô lá como pastor nesses 10 meses, a cada dia que eu vejo, a gente se espreme, Matheus. Você já foi pastor, cuida de pessoas ainda, a gente se espreme para tentar entender como melhorar, como granjear mais almas. Uhum. Né? E às vezes tem pessoas isso é pessoas que faltam ser curadas. Uhum. Exatamente. Ser transformada.
O membro que ele é transformado, o membro que ele é tratado, convertido, ainda que ele tenha algumas divergências, vai ter porque é pessoas. Isso é importante, hein, gente? Né? Anota isso aí, ó. Presta atenção. Tem muitos membros que é bichado. É bichado. Ó. É bichado. É por causa da maledicência. Isso. Né? Uhum. A pessoa ela é maledicente. Ninguém é bom. Liderança não é. Você vai ver que não frutifica. Não frutifica. Se você quer uma igreja melhor, meu querido, seja um membro melhor. Se você quer uma igreja que seja de oração, comece orando. Uhum. Se você quer uma igreja que evangelize, seja atuante, comece você. Sim. Não jogue toda a carga e responsabilidade nos outros. Comece de você, comece da gente pessoalmente. Então essas pessoas que acabaram saindo, né? Não vou dizer todas, porque realmente tem umas lideranças também que eu vou te falar, né? Que é mais espalha do que ajunta. É. Né? Que acha que a igreja é dela, que o evangelho é só dentro da deles, cabeça né? bitolada dele. Isso. Gente, o evangelho não é meu, o evangelho não é dos pastores, o evangelho é do Senhor. Sim. E precisa da gente também ter essa sensibilidade. Sim. Né? Isso. E a gente, esses ambientes aí Paulo já dizia, né, que nos últimos tempos, né, a gente passaria homens amantes de si mesmo. Gente, não tem uma coisa pior do que a pessoa ser amante de si. Ela não pensa no outro. Ela não tem medo do que ela fala pode machucar outra pessoa, pode desvirtuar a fé. Quantas vezes eu já vi, né? Aí a gente falando daquilo das pessoas que tentam. Tem pessoa que acha que ela é dona da igreja, né? Ela é dona da igreja. Não, a igreja que não, gente. E a igreja é lugar de vir gente mesmo, capenga. Isso. É capenga. Jesus não chamou, ele falou, vinde a mim. Uhum. Quem? Vós. Que estáis cansados. Que está que jeito? Cansado, sobrecarregado e oprimido. É. E eu Vos aliviarei. eu vos aliviarei. Mas não é só aí, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Que sou manso e humilde. que sou manso. O que nós precisamos aprender de Jesus para ser membros melhores, pessoas melhores? Você tocou num ponto aí importante. E assim, às vezes eu fico me pegando assim, pensando, né? Porque eu já fui em várias igrejas, muitas igrejas, já visitei, já preguei em muitas. E às vezes assim, eu já saí de culto e já entrei. Meu amigo, Você sai sobrecarregado. você sai pior. Pior do que você entrou. E assim, eu percebo uma coisa. Inclusive domingo passado na igreja, o pastor ministrou lá, ele falando sobre aquela parte de Efésios capítulo 1, versículo 4. Que Paulo fala sobre a questão da eleição, da predestinação, da graça de Deus em nos salvar. Pastor Wendel pregou muito bem sobre isso. E eu saí de lá e falei, gente, eu tenho que ser mais crente. Eu tenho que ser parecido mais com Cristo. Eu acho que eu não estou tanto parecido com Cristo, não. Então, assim, às vezes você sai de um culto, às vezes você entra numa igreja, e muitas das vezes, por isso que eu falei no podcast passado, que às vezes eu sou contra essas igrejas pequenas por causa disso aí. Porque tem muita gente que saiu rebeliado, não tem estrutura, não tem ensino teológico, não tem nada. Aí vai ser instruído por um rebeliado. Vai ser instruído por um rebeliado. Vai gerar... Aí de lá sai uma pessoa machucada que fala mal e generaliza toda uma classe. Sim. Aí que tá o problema da questão. E eu vejo o quê? Dentro da igreja tá cheio de jovem ferido. Esses tempos atrás eu preguei lá na igreja lá e um rapaz chegou em mim depois. Isso foi, eu preguei no domingo, quando foi numa quarta-feira, eu tava no culto, era um projeto de vida. Ele chegou em mim e falou, pastor, eu queria conversar com o senhor. A pregação do senhor falou muito bem comigo e eu queria... E assim, eu vi o que ele tá passando. O camarada tá com problema de masturbação. E cadê pessoas preparadas para... O camarada tá vendo pornografia. Mas ele falou, pastor, eu quero me libertar disso. Eu quero sair disso. Eu falei, glória a Deus por isso que você quer libertar. Porque tem gente que nem isso tá querendo. A pessoa, ela... A Bíblia diz que o Espírito testifica, né? Testifica. Da mudança. E já pensou
como que está o estado da alma dessa pessoa para ela chegar e confessar algo assim. Geralmente, boa parte não confessam, né? Não confessa. Não confessa com medo. Com medo. Porque... E não é nem medo da justiça de Deus, é da condenação do homem. Que a justiça de alguns é maior do que a de Deus. Ixi, pesada. Né? Irmão, se eu fosse pro inferno todas as vezes que o povo mandou. Um dia eu cheguei na igreja com a gravata vermelha, a pessoa, essa gravata é do diabo. Eu falei, o sangue de Jesus capaz que era roxo, né? O sangue de Cristo. Aí você imagina o estado, irmão, o estado da alma da pessoa. E isso é glória a Deus porque o cara quer mudar. Então, o sangue de Jesus era então roxo, azul, né? Meu Jesus amado. Né? E como que se pessoas não têm uma estrutura, por isso, gente, jovens, você que quer futuramente exercer o ministério, e tá faltando, hein? E muito. A quem enviarei? Eu tenho orado muito a Deus. Cadê, pastor? Eu lembro que na minha época de jovem, isso é recente, gente. Há 10, 12 anos atrás. Recente, tanto de jovens ali querendo ser usado. Cadê esses jovens? Não sei. Cadê, Lemuel? Você que tá acompanhando aí. Cadê aqueles jovens fervorosos? O que aconteceu na trajetória? Mas, igual eu tô te falando, eu vejo muitos que hoje em dia eles estão generalizando as coisas. Porque teve uma criação má, porque teve um ensinamento errado, porque foi para uma igreja errada. Não, gente, Deus tem os seus remanescentes. Não é porque por conta de um lugar, de um problema que eu tive, que eu tenho que julgar toda uma classe, entendeu? E às vezes eu vejo, o Pedro Henrique, muitos têm pegado esses gatilhos, né? Pra fazer o que não presta. Não, e pra falar a verdade, tem muitos também que é bem sem vergonha, né? Que é aproveitar de um... Ah, eu não fui bem tratado, gente. Aí uns tem então, aí tem gente que fala, lá no mundo tá melhor. Gente, né? Então a gente tem que... Aí vamos assim, ser bem sincero. Tem muita coisa que às vezes, como você falou, mistifica muito. Um exemplo, às vezes a pessoa pensa, tem que orar. Aí a pessoa já logo remete a oração ao quê? Joelhar, ficar ali o tempo todo, né? De joelho dobrado, orando. Rapaz, eu tava no seminário, no mestrado passado, e o pastor falou um negócio interessante. Ele falou assim, oração às vezes, você sabe o que é? Ao invés de... Você não pensa? Ao invés de você pensar sem Deus, você pensa com Deus. Tava vindo agora ontem de Brasília pra cá, e vem uns insights assim, né? Uhum. A diferença da oração pro clamor. O clamor, você vê na Bíblia, é só quando o povo tava em uma situação adversa, né? Calamitosa. O povo vai em juízo, a gente vê muito isso, né? Povo desesperado. Oração é convivência, é relacionamento diário. Diário com Deus. E na oração não tem essa petilância, né? Não. 90% da oração do povo hoje é pedindo. Pedir. Eu quero. Não, o versículo diz que eu tenho que pedir e dar-se-vos-á. Eu tenho que pedir e receber até os recursos do céu acabar. E você sabe o que eu fico mais impressionado? É que ainda tem gente que tem a capacidade de chegar para Deus, especificar assim de forma tão detalhada. Hoje eu estava conversando com um amigo meu sobre isso. O camarada chega diante de Deus e ainda detalha. Olha, eu quero uma mulher loira, eu quero com os olhos verdes, eu quero com a boca bem arredondadinha, com corpo de violão assim, assado, e vai desenhando para Deus aquele negócio, sabe? Aí eu fico Mas o caboclo é uma bacada da carroça feia, né? Você tá doido. Rapaz, é mais feio que bater em mãe. Você entendeu? E às vezes aquilo que ele tá pedindo não é da vontade de Deus. Eu sempre orei a Deus, não nesse sentido, eu sempre orei a Deus, que eu sempre fui feio, né? Sempre fui ardido. Deus me livre. Quando eu era da escola, eu tinha cada apelido.
Fala um aí. Dente pra fora, que meus dentes era mesmo, literalmente meus dentes. Se eu mostrar a foto, quando eu era mais novo, era os dentinhos pra fora, era Ronaldinho Gaúcho, escavação, patrola, coelhinho da Páscoa. Era todo tipo de apelido. Se hoje eu fosse cara. E você sentiu bullying? Você ficou revoltado com a vida por causa disso aí? Não, eu achava que eu nunca ia casar. Porque além de tudo, o primeiro milagre já aconteceu. Eu era magricela, esquisito. Então, assim, eu nunca pedi essas coisas pra Deus. Deus, me manda uma namorada assim, assado. Não. O que eu falava pra Deus? Deus, o Senhor conhece o meu ministério, o Senhor conhece o meu chamado, o Senhor conhece o meu propósito, e o Senhor sabe exatamente qual que vai caber dentro do meu propósito. Vamos lá, agora, o que o jovem não quer casar mais hoje? Hã? Por que o jovem não quer casar mais hoje? De certo é questão financeira, né, não? Pai, mas quando eu casei, se eu te falar... Sabe o que aconteceu? Deus chegou, eu já tava, né, com a minha esposa, a gente namorando ali, que nem isso, biblicamente, é legal, né? O quê? Esse negócio de namoro tem que ter muito cuidado, Tem. porque os hormônios não é crente, não se converte, tá? A gente tem que ter... É porque ainda mais hoje em dia que não tem aqueles negócios de namoro igual antigamente, né? Então, assim, nós já tava um tempo, mas, né? E Deus usou um irmão. Chegou em mim e falou, ó, se você casar, Deus é com você. Se você não casar, mas Deus quer que você apeça esses negócios aí. Tem coisa pra acontecer na sua vida e você tá tardando. Rapaz, eu fico pensando nesse trem. Aconteceu com o apóstolo Paulo, hein? Hoje em dia. Falei, eu tenho que casamos, rapaz, ganhando 1.000 e pouco. Eu morava de favor na casa, na igreja. Sim. E o tanto de coisas que eu ouvi, você não tem nem condição. Você não tem condição. Irmão, na época minha atrás aí, um obreiro da igreja me chamou de vagabundo e sem futuro. Porque eu fiquei mais de um ano sem trabalhar por causa da reservista. E eu não conseguia serviço e o cara me chamou de sem futuro. Meu né? Jesus amado. E de vagabundo. Eu falei, não, meu irmão, não é bem isso. E fui casar, cadê a condição? Falei, não, nós vamos casar. Eu conversei com a minha esposa, não vamos. Irmão, topou na hora. Providência em cima de providência. Foi igual o meu caso. Né? Casou, tinha uma moto, eu falei, vamos andar nessa moto até... E as coisas foi acontecendo. Aí eu sei aquele versículo que Davi diz, né? Fui moço, agora hoje eu sou velho, tô envelhecendo. Nunca vi um justo desamparado. E nem a descendência. Nem a sua descendência mendigar o pão. A gente tem pessoas que têm condição, que veio de uma família estruturada, glória a Deus. Né? Eu já não vim, a minha esposa também, nossa família é trabalhadores rurais, trabalha né, o meu sogro, por exemplo, já aposentou, tem a terra dele lá no Maranhão. Meu pai trabalha lá na chácara dele, pessoas de condição simples, mas pessoas nobres, né? Eu não tive essa condição. Não, até no dia do casamento foi só providência. E já vai para 5 anos. Não, eu mesmo, um exemplo. Quando eu casei mesmo, eu fui mudar para casa aqui. Eu praticamente não tinha nem eu só tinha minha bicicletinha, e o meu computador, uma mesa para colocar meu computador, e eu acho que eu tinha mais. Acho que só umas cadeiras velhas que eu peguei no fundo do quintal do meu pai, que ele tinha jogado fora, eu fui lá, reformou elas, mas até hoje eu não coloquei nem estofado nelas. Tá guardado lá no fundo até para lembrar. Mas o que aconteceu? No dia que eu mudei pra cá, eu ganhei tudo, ganhei sofá, ganhei o negócio de pôr a televisão, o estante para pôr meus livros. Eu nem ia casar na igreja, eu ia casar em casa. Eu ia chamar só o pastor para dar as bênçãos, que eu não queria saber daquele negócio de festa, que eu não tinha condições. Mas Deus proveu, não sei como. Até hoje é inexplicável isso aí. Mas o que é isso? É igual você tá falando, casamento dentro do propósito de Deus. Aí as pessoas hoje em dia, o camarada fala assim, eu vou esperar formar para me casar. Eu vou esperar ter condições para me casar e ter filho. Meu amigo, primeiro que se você for esperar tudo isso,
talvez você nunca vai ter. Você tá esperando pra casar até hoje. Você tá esperando pra casar até hoje. Mas é isso, a vida da gente, ela também é feita de ações, né? De ações. De atitude. De atitude. O que Jó tá escrito lá, né? Não lembro o capítulo, determinando tu Sim. algum negócio, se te afirme. Isso. E a luz do Senhor brilhará em seu caminho. Exatamente. Uhum. Então esse negócio de ter fé também não é ver no sentido físico, né? Não. Porque isso não é fé. É você colocar isso em propósito diante do Senhor e agir um pouco. Sim, sim. Né? Então eu falo, Matheus, que toda a minha juventude, até agora já na fase adulta, muitas coisas aconteceu a maioria delas aconteceu na minha vida, bondade de Deus. É bondade. Não tem graça. Por causa de uma, né, de um pouco de firmeza da gente, de resiliência, Uhum. né, de saber suportar os processos. E tem uma coisa que Paulo, né, diz aos Filipenses, que ele aprendeu, e isso é muito bom, a estar contente em toda e qualquer situação. Sim. Eu sei o que é ter abundância, sei o que é ter escassez. Então, a gente aprender a estar feliz e olhar para o propósito. Isso. Olhar para o propósito e ter essa resiliência, né? Você falou uma coisa interessante, né? Às vezes a gente já está partindo para o final do podcast, mas é uma questão interessante isso aí. Paulo vai dizer que aprendeu a ter no muito E no pouco. e no pouco. E às vezes o jovem hoje, ele acha que vai casar e lá na frente ele vai ter só bonança. Rapaz, a vida parece que só vai ser aquele mar de rosa. Aquele negócio assim bacana, só viajando, trabalhando no que eu gosto, né? Tendo a melhor cama, a melhor roupa. E às vezes tem um dia mal. Eu costumo dizer, rapaz, eu não acreditava não sei se isso existe, se não existe. Também não acredito muito nisso, assim, até pouco tempo, mas eu vou falar uma coisa. O pessoal antigamente falava muito que quando você integra 7 anos, é os 7 anos da crise de casado, né? Uhum. Irmão, e pior que esse negócio chegou. Meu Deus, ainda tem 2 anos para falar que os 5 anos é os piores, né? Moço, rapaz, chega um período do casamento que é trancos e barrancos. Eu posso levantar uma questão aqui? Pode. O casamento, você mudou mais a sua esposa ou você que foi mudado? Eu que fui mudado. Eu que fui mudado. E muito, e muito, e muito. Porque eu vou te dizer uma coisa, viu? O jeito que eu era pra hoje, se você for ver, meu amigo, mudei demais. Até a forma de como é que o guarda-roupa no guarda-roupa é diferente. E o casamento, ele muda mais a gente. Muda mais a gente. Fala, não, eu vou casar, não, tem mais estreito, Ih, irmão. né? E agora o nosso relacionamento com Cristo, quem que está sendo mudado? É a gente. É nós que temos que ser mudado. Você mudou, Lemuel? Tá acompanhando aqui com a gente? É A gente, o casamento, ele tem milhares de propósitos, Uhum. mas a gente casa para fazer a pessoa feliz. Sim. E em contrapartida nós somos mudados. Nós somos mudados. E você falou. Temperamento, vida financeira, que a gente, se o caboclo é desorganizado, ele começa a ter que organizar. Ih, rapaz. Rapaz, você sabe qual foi o dia mais feliz do meu casamento? Ah, A lua de mel foi bom, mas um dos dias que eu falei a assim, lua de mel foi bom. foi o primeiro dia, a primeira compra que eu levei para dentro de casa. É. Que eu fui lá, mas a minha esposa nós compramos e levamos. Falei, isso aqui começa o papel. Isso. A primeira compra. Que falei, eu tô casado, Aham. então aqui a partir desse momento, né, essa é a vida de casado, é essa. Uhum. Rapaz, a maior alegria que eu senti, uma das maiores alegrias, foi o dia que eu levei, cheguei em casa, falei, essa aqui foi a primeira compra que nós fizemos de Olha casado. aí. Nunca esqueça. É bom, né? É porque A a sensação primeira é de boa. tudo, um dos presentes foi o camarada, você tá casado de novo, você vai viajar, mas nós vamos ali com vale alimentação, vai deixar uns negócios aí. Ele comprou, Uhum. o tempo foi uns 3 meses pra acabar. Aí o primeiro dia eu falei, não, agora vai ter que ser do salário, mas foi uma das melhores sensações que eu tive. E é bom, né? A gente sente Cara,
sensação de dever cumprido, né? E eu digo, casamento, bom, é bom. já partindo aí pro final, casamento. Tem briga, gente, isso aí comparando com uma satisfação. Ixi. Você chegar em casa, você ter esse ambiente, somos nós que proporcionamos, né? Uhum. Se às vezes a casa da pessoa tá atribulada, não é o demônio não, às vezes é a pessoa mesmo que atribula o lar, né? Também tem questões espirituais aí, mas sair, você voltar para casa, né? De ter o cônjuge ali do seu lado, de vocês ter já não é mais uma cabeça, mas são duas planejando alguma coisa. A estrutura, né? A estrutura que o casamento, o respeito diante da sociedade, todo lugar que às vezes você chega, que principalmente o cristão, né? A gente que pega, às vezes viaja assim, sai, o pessoal leva muito isso. Em consideração. Isso. Então você aí que tá solteiro, vai dar tempo, vai ter festa, viu? Em nome de Jesus. E só pra gente finalizar, uma das questões que esses dias eu tava vendo, a base de uma comunidade é a família. A família. Eu nunca vi na história uma cidade, um império, algo ser construído sozinho. Não existe. A humanidade se proliferou por causa de quê? Da família. Se soltar 2 mulheres numa ilha, você voltar lá 10 anos... Isso aí é polêmico, hein? Ué, mas é verdade. Isso é polêmico, hein? Se você soltar 2 homens dentro de uma ilha... No final do podcast você solta essa, hein? Agora solta 10 casais numa ilha e volta lá 10 anos. O que aconteceu? Esse é polêmico, hein? Uma civilização, hein? Eu deixo a polêmica pro final. Então você pega isso aí, você olha pra... Um dia eu tava vendo um cidadão fazendo uma pergunta no Instagram lá pra um camarada que mora nos Estados Unidos. Falou assim, tem como eu ir para aí pros Estados Unidos, solteiro, construir uma grande empresa? O cara falou, rapaz, aqui nos Estados Unidos, aqui a maioria das grandes empresas é tudo construído por família. Família. Então, isso é meio difícil, né? Porque a base e a estrutura... é a família. E aqui a gente não tá falando nem questão de preconceito, gente. Não, se a pessoa se a pessoa tem um mínimo de um... Se ela tem o QI, só um de QI, ela já entende isso aqui. É família. É família. É família. A pessoa que tem alguma outra opção, né, ela veio de onde? A pessoa. O que tem? Eu tô levantando a pergunta. Não, se a pessoa ela tem um pensamento feminista... Se ela tem um pensamento de tendência homossexualidade, seja qual área for, ela veio de uma família, de um pai e uma mãe. De um homem e de uma mulher. E uma mulher. Não tem nada de errado. Qual que é errado dizer isso? Entende? Então aí, é família. É família. A pessoa, quando ela passa os perrengues da vida dela, às vezes ela é abandonada pela empresa, às vezes é abandonada pelos supostos amigos, ela vai recorrer primeiramente a quem? A família. Família. Isso. Quem sempre vai estar ali de braços abertos, a pessoa pode te odiar, mas no dia que ela te ver na pior, não, é sangue do meu sangue. Isso. Vamos ajudar. Isso. E só pra mim encerrar, pra gente encerrar, como você falou, nada de preconceito. Nada. Inclusive, às vezes as pessoas falam assim, mas se você tiver um filho, se eu tiver um filho, e ele, por acaso, uma filha virar uma lésbica ou um homossexual, eu vou abraçar ele como filho do mesmo jeito. Concordar já é outra coisa. Né? Primeiro porque assim, a gente entende por outro prisma essa questão, de uma natureza caída. Entende? Então a gente já entende por outro lado. Então a gente tem que fazer o que? Abraçar. Entende? É isso que é o papel da igreja também. Assim como a gente tem que abraçar, como a igreja faz, com drogados... Com assassinos, exatamente. Com pessoas, seja qual for o momento que ela passou. Exatamente. Né? Seja qual for o momento que ela passou, a igreja tem esse papel. Sim. Outra questão, você já imaginou o mundo sem a igreja? Não. Sem os fundamentos que a igreja prega? Como que seria esse mundo? Não sei. Se Jesus naquele dia não tivesse instituído a igreja,
como que estaria esse mundo? Que a igreja ainda ela é um fio de cabelo segurando a humanidade de um colapso de todas as áreas. Exatamente. Por que às vezes a pessoa não comete algo de pior? Porque ela tem, seja ele qual for, um princípio cristão. Às vezes a pessoa não comete coisas piores, ou o mundo não entra em vários colapsos, porque ainda tem pessoas que têm um princípio cristão. Sim. Humanitário. Você acha que essas guerras que tá acontecendo aí já não era para ter esbagaçado? Já, por que ainda? Porque ainda, sem querer ou não, é a humanidade. Né? E a Bíblia diz que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. E quem é que prega isso há mais de 2000 anos? A igreja. Quem é que tem proferido palavras? Por que às vezes as pessoas têm aversão à igreja? Né? Por vários motivos, mas se olhar, a igreja, mesmo que às vezes com algumas pessoas com uma pregação às vezes um pouco ríspida, a palavra ali não muito lapidada, mas o que de fato ela quer é livrar a pessoa do mal. Exatamente. Isso é pecado. Gente, não é que às vezes o discurso quer proibir a pessoa, mas é porque essas pessoas já têm uma noção do que pode acontecer. Ela está querendo livrar a pessoa daquele mal. Isso. Às vezes, a forma como está sendo abordado não é a forma correta, mas a intenção é correta. É a intenção. Mas a sociedade hoje líquida, né? Líquida no seu entendimento, às vezes a gente diz algumas questões, a pessoa ela não tem um pouco de... Ela não para pensar, mas espera aí, essa pessoa está dizendo às vezes de uma maneira assim, mas qual será a intenção? Quando o pai da gente fala, não é para fazer, brabo, né? Aí, mas rapaz, mas o velho tá nervoso. Aí depois você para pensar, é porque ele já viveu, já passou algumas situações, já tem uma visão de mundo mais formada do que a pessoa mais nova. A igreja é isso. A igreja sabe, pelo que a palavra diz, os acontecimentos, o que o pecado provoca. Né? Quando o pai diz, minha filha, não sai de casa, essas amizades é ruim, esses amigos são ruins, não vai por aí. Ah, mas meu pai é chato. Não é, criatura. Não é por esse lado aí. Pare um pouquinho e pense. Talvez você vai entender só o dia que você for pai ou mãe. E meu pai falava sempre isso. Meu pai falava assim, às vezes a gente reclamava, pai, nós não tem isso, não tem aquilo e tal. Meu pai falava assim, rapaz, você vai saber de fato onde o bicho pega quando você tiver uma família. E a gente já pensou, pastor Mateus, o quanto que às vezes o filho coloca uma pressão sobre o pai, sem ao menos perguntar como que está o coração do velho e da velha? Pai, verdade. Quais as lutas que o Senhor passa para trazer o pão para casa? Não sabe o que ele está enfrentando. Pai, como que o Senhor queria antes de eu nascer, qual foi a projeção do Senhor para mim? Que o Senhor sempre... Pai, de que maneira eu posso fazer para aliviar a sua carga? Sabe o que um pai quer de um filho? Mas essa é boa, hein, gente? Sabe o que um pai quer de um filho? Só obediência e respeito. O velho, eu tô falando o velho aqui com todo amor e todo carinho. O velho mais a velha desbrava o mundo. Desbrava o mundo, enfrenta pessoas lá fora que vão cobrar, que vão falar coisas ríspidas para ele, que vai magoar, mas antes de abrir o portão, jovem, da sua casa para entrar, ele põe um sorriso no rosto e traz o pão de cada dia com toda alegria para você. Para você. O mínimo que um filho pode fazer para um pai é honrá-lo. Isso. No dia que você fizer 18 anos, que você sair de casa e quiser quebrar na maguaça, né, você vai deixar seus pais chateados,
né? Mas assuma a sua responsabilidade. Mas enquanto você estiver debaixo da tutela do seu pai, honre-o. Isso. Cara, qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade de um filho ser obediente? Não sei. Ah, meu pai tá me cobrando para tirar a nota. É sua obrigação. Uhum. Não trabalha ainda. Ainda vai tirar nota ruim? A não ser que você tenha alguma dificuldade, isso aí já é outra história. Isso. Né? Isso. Esse dia eu vi, rapaz, uma menina arrupiou com a mãe, porque a mãe pediu para lavar a vasilha. Mas você acha que é só sujar? Né? Não é assim. Não é minha assim, mãe, não é assim. minha mãe, desde pequeno eu já cozinho, desde 10 anos. É. Já sei fazer um monte de coisa. E passar fome eu não sei. Se colocar uma água, tiver uma panela, um sal e uma faca, eu me Você vi. sobrevive. Já me vi. Eu acordava cedo para ir para a escola. Às vezes que eu saía correndo e esquecia a cama, minha mãe brincava comigo. Vai, você acordou sem as mãos hoje? Mas não era. Eu olhar para minha mãe, não era chatice. É minha mãe ensinando Uhum. a arrumar a cama, limpar a casa. Ia pro fogão, ficava ali monitorando a gente. Uhum. Né? Eu fui morar sozinho. Sabia cozinhar, sabia lavar, sabia passar. Fazia tudo. Não tive dificuldade. Uhum. Né? Então, um dos princípios, né, de uma sociedade próspera, de uma sociedade de um povo bem sucedido, começa em casa, honrando pai e mãe. Isso, e pra gente aqui encerrar, só pra gente trazer o entendimento de todos aqui. A base de tudo, inclusive até estava ensinando isso para os meninos lá na escola. Quando Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, 28, para o homem: frutificai e multiplicai, sujeitai a terra, né? E dominai-a. Então, dois mandamentos Deus estava passando para o homem ali. Primeiro, edificar a família, construir civilização, construir uma sociedade. Então, é o primeiro princípio: frutificar, multiplicar. E o outro, sujeitar, dominar a terra, é o quê? É o mandato cultural de Deus, que é trabalho. Trabalho. Deus te deu uma cachola, Deus te deu um cérebro, não foi à toa. Porque, primeiro, Deus, ele nos deu inteligência. Para quê? Para nós continuar a criação dele. Um exemplo: Deus deixou na terra o ouro, a prata, o níquel, o ferro e etc. aqui na terra. Chumbo, o chumbo e tudo. Então o que Deus deu inteligência para o homem fazer o quê? Descobrir o que é aquilo. Para que serve? Ó, você tem um celular hoje, se eu tenho esse celular aqui hoje, a bateria que sustenta ele foi algo tirado da terra. Tudo provém de onde? Tudo provém da terra. O ser humano usou a inteligência que Deus lhe deu para fazer isso aqui. Avião que voa. Ontem que o homem mandou o outro lá para a Lua. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Aí o problema é seu, se você acredita ou não. Mas a questão é, a tecnologia está aí. E quem criou tudo isso? O homem. Deus deu inteligência. Eu fico satisfeito quando eu vejo. E às vezes eu vejo o crente. E na área da medicina, então, tanto que as coisas, essa mulher agora, essa cientista aí com a fórmula lá que eu não lembro o nome, que estão contribuindo no tratamento de pessoas que se tornaram paralíticas ou ficaram sem o movimento. Isso aí é coisa, sabedoria de quem dá, né? Capeta que não é, que não tem inteligência. Eu acho que se ele tiver, não sei, né? Nunca estudei sobre isso, não. Uma hora eu vou estudar se o capeta tem inteligência ou não. Tem umas artimanhas, né? Mas a questão é, tudo isso Deus nos deu para quê? Para a gente contribuir para uma sociedade. E nós estamos falando e gravando esse podcast aqui, por quê? Porque a gente jovem quer ver você crescer, né? E a igreja sempre impulsiona. Você sabe que um dos maiores destravadores de talento está na igreja? Está na igreja. Eu entrei na igreja e não sabia nem conversar direito com as pessoas. Desenvolvi a questão da oratória, de conversar, relacionamento interpessoal. Isso, eu também. A igreja te faz sentir útil para você cuidar de alguma coisa. Dali a pouco a pessoa já está em algum departamento, já desenvolve aptidão pela liderança. Isso. A pessoa vai
Uma vez eu fui fazer uma entrevista, a pessoa, mas você fala bem, tudo. Eu falei, não, eu sou da igreja. Eu ministro na igreja. A pessoa, nossa, é diferente. E isso foi adquirido ontem. Dentro da igreja. No meu caso, foi na igreja. Tem pessoas que já vai para a escola, vai, Isso. tá tudo certo. Tudo certo. Tudo e tem que fazer mesmo, né? Então a igreja, ela é um dos agentes. Isso. Não é somente na questão espiritual. Não. Em diversas áreas. Em diversas áreas. E uma outra questão também para a gente encerrar aqui, o que eu tenho visto mais, inclusive trazendo também a questão da psicologia, a psicologia já comprovou isso, que o vício em tela, ele acaba inibindo o quê? Capacidade de raciocínio. A capacidade de raciocínio, entendeu? De resolução de problemas. Isso, você já viu que quando você fica 5 minutos no Instagram, ao que você volta assim, a realidade, ela parece que está totalmente distorcida, diferente. Aí você volta, o que eu tinha que fazer mesmo? Aí a gente volta lá no início, quando você me perguntou de que maneira um jovem pode vencer o pecado, vencer algumas coisas. Ano passado, Deus colocou um propósito no meu coração de ler a Bíblia toda e cronometrar. Quantas horas você acha que a gente gasta para ler a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse? Chuta. Provavelmente, eu já li em um ano, né? Em um ano, 4 capítulos ali por dia. Isso. Chuta aí mais ou menos. Que você levou? Uns 3 meses? 72 horas. Cronometrado. Rapaz, o ano tem que ir pro Guinness Book. O ano tem quantos... Mas eu não li... Sentei e li 72 horas, não. Tá. Eu fui cronometrando... O tempo que você ficou ali... O tempo que eu fui lendo. Entendi. Dá uma média de 30 minutos para ler 4, 5 capítulos, dependendo ali, ou até mais. O ano tem quantas horas? Ixi. Multiplica aí, faz a conta aí. 24 vezes 365. Deixa eu fazer essa conta aqui. Faz aí, o pessoal vai esperar a gente fazer aqui. Já vai dando like aí, vai comentando, né? Gente, pelo comentando amor de Deus, isso. já curte, já vai curtindo aí. Compartilha. 24 horas vezes 365. 365. 8.760 horas. Aproximadamente tem um ano, né? Isso. Um dia 24 horas. Isso. 72 horas aí. Rapaz, não dá nem 10%. Não dá nem o dízimo das horas. Gente. Não dá nem 10%. Tempo nós temos, Matheus. Tempo tem. Meu amigo, nós temos tempo. Você que está me vendo, você tem 20 minutos do seu dia para ler a Bíblia? 20. Você tem 20 minutos para ler um bom livro? Pede aqui a sugestão para o pastor teólogo, tá, e fazendo já mestrado, indicação de bons livros. Você tem 20 minutos do seu dia para você edificar o bem mais precioso que é a sua alma. A gente está vivendo esse período aí, bom, retomar um pouco esse assunto, que tem hora que eu penso que o celular tem um pouco a ver com a marca da besta. Acha eu doido quem achar. O trem tá dominando a mão e a cabeça da gente. Tá. E é verdade mesmo. Pode bater aí nos comentários, tranquilo. Né? Pode parecer brincadeira. Mas a gente não conseguimos hoje ficar minutos sem esse negócio na mão. Já acorda abrindo o celular, vai almoçar. Famílias que já tá almoçando com o celular na mão, o filho tá no quarto, o pai na sala mandando mensagem um pro outro. A tecnologia é bom? Demais. Ótimo. Mas olha que ela tá prejudicando a gente. Sem falar dessa questão cognitiva, né? Dessa... Você já leu o livro A Pirâmide da Sabedoria? Não, esse não. Vou te mandar a foto, os irmãos adquirem esse livro aí. Fala sobre essas questões e uma das principais coisas, o último lugar devia ser o celular, a internet, tanto que isso rouba o nosso tempo. Eu cronometrei a minha leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse 72 horas. Eu fiquei com vergonha. Pega o seu celular,
vai lá naquele aplicativo lá que te mostra o tempo que você gasta e olha no ano. Tem isso mesmo. Gente, rede social tá trazendo roubando o nosso tempo. E isso tudo é feito para tirar a nossa capacidade de leitura. A pessoa consegue ficar 2 horas no Instagram e ela não consegue ler 10 minutos que cansa. Isso. E a Bíblia? Isso. Meu irmão, você que tá assistindo, que está vendo agora ou verá depois, pense nisso. Pense nisso. Pense nessa questão. Às vezes a sua fé, o seu crescimento, a mente da gente está sendo bombardeada a gente abre o Instagram aí, você vê carro, aí do nada vem uma pessoa seminua. Isso. Aí aquilo ali, se a pessoa já fica segundo, né, o algoritmo, rapaz, ele gosta desse negócio. E a pessoa só vai se embaraçando. Isso. Agora, se você põe a sua Bíblia no Salmo 1º, vai chamar o 2º, o 3º, o 4º. Busque o Senhor. Busque. E sem falar que a gente perdeu a capacidade de leitura. Sim, perdemos. E muito. Né? E muito. Inclusive, até você tocou nesse assunto, é importante a gente colocar aqui, voltando também naquele ponto que eu falei de você fazer o seu ambiente. Um exemplo. Isso aqui não pode me dominar. Mas eu posso dominar ele. Pode. Entendeu? Um exemplo. Se eu vou pro Instagram, se eu gosto de leitura e de aprender o conhecimento, o que eu vou fazer? Eu vou trazer pro meu algoritmo, sim, pro meu Instagram, pessoas da área do conhecimento. Então, quem que eu vou seguir? Eu vou seguir caras que trazem conhecimento, porque isso aí tem vários na internet que fazem isso. Vou trazer caras que falam de conhecimento, para quê? Para aquilo agregar na minha vida. Agora, você entra no Instagram da pessoa, você entra no Instagram, você só vai ver dancinha, você só vai ver uns vídeos aleatórios, os camaradas que não tem nada o que fazer, grava aqueles vídeos no meio da rua, aqueles trem estranho, uns trem que não vai edificar, né? Não traz nada. E o que Paulo diz? Tudo que é edificante, tudo que é pelo nosso... Nisso... Pensai. E olha que eu não tô nem falando de Bíblia, você já está complementando com a Bíblia nisso aqui. Pensai. Isso. Gente, se você faz uma faculdade, estuda, foque no que você está fazendo. Exatamente. Faz medicina, faz seja qual for, foque nisso. Mas primeiramente, dedique o seu tempo ao Senhor. Faça um propósito, igual eu fiz esse propósito de leitura bíblica e já estou em Deuteronômio. Mas a leitura bíblica corriqueira não resolve. Resolve. Porque eu já estou lendo algumas coisas. Você já observou que Êxodo, Gênesis, Êxodo, Números e Levítico tá cheio de vezes os versículos dizendo, e falou o Senhor. Deuteronômio já é Moisés dizendo. Moisés repetindo a lei. Tá vendo? Assim, disse Moisés. Levítico tá, e falou o Senhor. Eu não tinha observado isso. Então, a cada vez vez você vai lendo, você vai pegando uma coisa. Nova. Outra coisa que eu peguei esse dia, daquela viúva lá que faltou no azeite e a farinha. O que estava faltando? Azeite e farinha. Aí eu falei, mas que coisa, podia estar faltando um pedaço de carne. Aí eu lendo Levítico, em todas as ofertas, azeite, farinha. Azeite, farinha. Se tivesse faltando azeite e farinha na vida da mulher, a oferta ia ser incompleta. Azeite, farinha. Azeite, farinha. Então, a cada vez que a gente vai lendo, você lê, né, mais rápido, essa leitura ela é mais dinâmica que você vai lendo, mas ela não deixa de maneira nenhuma de trazer um efeito. Você vai se deparar com um texto, você vai se deparar com uma outra questão. Né? Então, a gente precisa mudar. Uma mente transformada muda o ambiente em volta. Exatamente. Né? Exatamente. Traga pessoas. O Matheus, por exemplo, que hoje é uma honra de eu estar aqui, porque quando eu iniciei
você já estudava, né? Já. Na hora a nossa diferença de idade é muito... 3 anos praticamente, 2 anos. Eu conversava muito com a sua irmã, a Raquel, e ela sempre dizia, meu irmão tá estudando. Eu falei, mas rapaz, né? E a gente precisa ser incomodado. Eu ia pregar, via alguém pregando melhor do que eu. Eu falei, rapaz, esse cara não chegou aí à toa. Ele teve que estudar. Então eu vou também. Via meus pastores, né? Os camaradas falam de tantas coisas. Eu falei, mas rapaz, onde é que isso aí tá? Isso aí não tá no Instagram, não. Não. Assim, completo. Né? Então a gente precisa mudar o nosso ambiente para a gente criar uma espiritualidade sadia. Sim. Eu tenho agora, tive mês passado a disciplina de espiritualidade. Como é que ele falou comigo? Nossa, como desperta. Agora eu estou em aconselhamento cristão. Nossa, muito bom. Né? Muito bom. Então é isso. Busque moldar o seu ambiente. Comece 5 minutos, 10, 20, daqui a pouco. Isso vai desparasitando a pessoa dessas contaminações. Isso. A gente vai perdendo. Você vai abrir o Instagram, não, isso aqui não tá me fazendo graça, mas eu vou ler a Bíblia. Isso. Inclusive, só pra gente encerrar, eu tava lendo o livro do John Piper, né, O Prazer Cristão, e ele fala sobre a questão da busca do prazer. Não há nada errado em buscar o prazer. Pelo contrário, o prazer foi dado por Deus. E tem muita gente que até critica a questão do sexo, fala que sexo é pecado. Mas imagina sem prazer no casamento. Entendeu? Então, assim, não tem jeito. No casamento, hein? Mas a questão não é errado buscar o prazer. O prazer é certo. A questão é, qual o prazer último que você tem buscado? Isso. Entendeu? Qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade desse prazer? Um exemplo. Se eu busco prazer em Deus e na sua palavra e na sua santidade, obviamente os outros prazeres, como pornografia, como ficar tempos e tempos no celular, vai perdendo a sua relevância. Vai. Porque existe um prazer maior que me proporciona e que me satisfaz do que esse. Não que esse não seja bom. É bom, mas tem seus momentos. Sim. Então eu acho interessante isso aí a gente notar. E a gente, igual eu falei, né? Lá em casa mesmo, eu aluguei uma casa lá em Brasília, tem 3 quartos. Eu fiz o meu da minha esposa, outro de visita, eu falei, esse aqui eu vou fazer no escritório. E eu montei, tem televisão que eu projeto do computador, tem meus livros. O meu prazer tá ali. Minha esposa tá preparando às vezes o jantar e eu tô ali lendo, estudando. Gente, você tem uma vida. Uma vida. O tempo que você tem é precioso. Em que você está investindo ele? Em que você está investindo a sua disposição? A idade vai chegar. E passa muito rápido. Salomão diz, né? Que sob teu prazer no Senhor, antes que venham os dias maus, em que diremos neles não temos contentamento. Então aproveite hoje. Comece hoje. Comece agora. E você verá a diferença. E muita. A gente verá a diferença. Talvez há 15 anos atrás eu não teria essa desenvoltura para estar conversando aqui um pouco. E olha que é o primeiro, assim, a gente vai entendendo a dinâmica. Isso, vai e tudo. desenvolvendo. Mas o conhecimento ninguém tira ele da gente. Não, e isso foi um dos princípios que eu adotei de um amigo meu há muitos anos atrás. Ele falou, Mateus, conhecimento é algo que ninguém te rouba. Ninguém te rouba. Você pode... Só a demência ou que Deus o livre. Que der Entendeu? Ninguém te rouba. Mas ninguém, né? Não. Ninguém pode cortar o braço, pode cortar. Ninguém consegue apagar daquele conhecimento seu. E imagina do Senhor, hein? E eu fico feliz. É satisfatório eu abrir um livro e dali eu tirar uma coisa nova. Até o cheiro do livro. Cheiro, sabe? Nossa, é bom. E dali você complementa com a palavra, e a palavra você vai indo, aquele negócio vai te... Cara, no dia que eu fico sem ler, eu fico bravo comigo mesmo. Faltou. Eu pego aquela música do Pregador Lum, né? Eu fico brabo com quando eu de Deus eu me afasto. Entendeu?
Então, assim, eu fico brabo comigo mesmo no dia que eu não leio. E a gente, quando cai num pecado, alguma coisa, você dá aquele remorso. Nossa. Pra voltar, meu irmão. Nossa, rapaz. Aí quando você lê, você dá aquele prazer. Aquele E a prazer. Bíblia, quando você tá lendo? Nossa. Rapaz, é Deus falando com o miserável igual eu. Totalmente. É impressionante. Gente, nós vamos encerrar agora o nosso podcast. 1h40 aí de conteúdo, ó, muito bom, excelente, para você meditar, assistir, de onde você estiver. Tem pessoas que estão assistindo nós fora do país, viu? Que bênção. Portugal, Espanha, Estados Unidos também. E você que está aí nos assistindo, meu abraço, meu carinho, meu muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos fazer os cortes aqui também desse podcast. Você pode acompanhar o pastor Pedro Henrique nas suas redes sociais, né? Pedro Henrique, vou estar deixando na descrição desse vídeo a minha rede social, a rede social dele. E precisar de um aconselhamento, pode chamar no direct lá do Instagram. Lá no meu Instagram tem o meu número de WhatsApp. Isso, também. Se não concordou com alguma coisa, manda lá também. Pode mandar, pode. Você tem total direito de discordar, de concordar. Complementar, corrigir isso, alguma... até porque nós estamos num país laico e outra. Isso. A gente respeita a opinião para a gente construir uma teologia mais sadia para a nossa comunidade. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de deixar seu like, porque cada like o YouTube reconhece que é um conteúdo relevante e mostrará para mais pessoas. O algoritmo que nós falamos aqui, ele vai mostrando. Não esquece de compartilhar e também de comentar aí, deixar sua opinião, sua sugestão para os nossos próximos podcasts. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Obrigado, Pedro Henrique. Satisfação, meu amigo. Obrigado, muito obrigado mesmo, de coração. Alegria poder estar aqui. Saudações de paz a todos vocês. Que o Espírito do Senhor ilumine a sua mente, seu coração, para que você seja destravado a viver todo o propósito que Ele já tem estabelecido para a sua vida. Meu amigo, Deus abençoe. Amém. Faça prosperar cada dia mais em todas as áreas da sua vida. Amém. Amém. À disposição. Amém. E que esse trabalho frutifique, alcance e esclareça, né, na vida de muitos ouvintes aí, muitas pessoas que estão acompanhando também. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.